Muito bom dia. Hoje eu estava aqui no meu carro, preparando para ir trabalhar, e alguns dias eu tenho sido levado a refletir e pensar sobre a questão da felicidade, da alegria, da tristeza. Como que a gente vive momentos de oscilações entre tristeza e alegria. E isso é normal, faz parte da nossa vida terrena, independente do seu credo religioso, independente do país que você vive, independente da situação que você tenha, seja rico ou pobre. Nós vamos sempre ter essas oscilações de momentos de euforia e momentos de tristeza. Isso faz parte da nossa vida humana, independente do tanto de dinheiro que você tenha, independente, enfim, de qualquer coisa. Mas o importante disso tudo é a questão de ser triste e estar triste, né? Ser feliz e estar feliz. Existe uma distância muito grande entre as duas coisas. Às vezes você pode ser uma pessoa feliz e estar passando por um momento de tristeza. Às vezes você pode ser uma pessoa triste e passar por alguns minutos de alegria e isso enganar o seu coração. Alguns minutos, algum momento de alegria e você, na verdade, é triste. Porque ser triste é uma coisa, estar triste é outra coisa, né? Ser triste é uma condição constante de pessoas que vivem em tristeza, em angústia, e nada consegue alegrar o coração delas. E estar triste é uma condição temporária. Você pode amanhecer o dia muito feliz, como você faz todos os dias, e receber uma notícia que não lhe agrada muito e você passar o dia triste, mas não significa que você é uma pessoa triste. Você está vivendo um momento de tristeza, né? No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta à igreja de Coríntios, ele escreve uma carta. E então a carta é um pouco pesada. E ele vive alguns momentos de tristeza por causa daquela carta. Porque ele sentiu que as pessoas que receberam a carta ficaram também tristes. Porque a carta era uma carta de correção. Era uma carta chamando a atenção duramente para problemas que eles estavam vivendo. Então, aqui no capítulo 7 de 2 Coríntios, a partir do versículo 5, né? Ele diz aqui, a partir do versículo 5 do capítulo 7: porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Então aqui ele dá dois níveis de luta, dois níveis de confrontamento, dois níveis de tribulação que a pessoa vive. Ele diz, por fora combates na carne. Quais são os combates da carne que nós enfrentamos? A luta do dia a dia, contas para pagar, aluguel, decepção com trabalhos, um problema que você passa com o carro, um problema que você passa com a casa, um problema que você passa com uma coisa que não funciona na sua casa, um aparelho eletrônico que você precisa, uma máquina de lavar que não funciona, um carro que dá problema na hora errada. Então, são os combates que nós temos. Por fora são os combates. Mas o que os combates produzem? Temores por dentro, né? Então, o problema é quando os combates de fora provocam temores por dentro. E aí, então, você entra na condição de tristeza, de angústia, de tristeza. Mas estar triste não significa ser triste. A pessoa estar triste, ela está debaixo de um combate, debaixo de uma situação, de uma circunstância. Estar triste, a pessoa que está triste está passando por uma circunstância. Muitas vezes são problemas circunstanciais da vida. Problemas circunstanciais, são problemas temporais. Não significa que você vai ser triste a vida toda. Nós passamos por momentos de tristeza.
nós passamos por momentos de angústia, nós passamos por momentos de combate. Às vezes temos que combater contra pessoas que nos querem humilhar, pessoas que nos querem jogar para baixo, pessoas que querem denegrir a sua imagem, pessoas que querem te machucar, pessoas que não querem que você avance, não querem que você vá para frente. Então são combates. Como nós combatemos? Às vezes nos afastamos dessas pessoas, às vezes ignoramos as palavras que elas falam, às vezes ignoramos as coisas que elas dizem. Então esse é o combate. Você não pode se entregar a uma condição de tristeza. Você não pode se entregar a um momento de tristeza que você está passando, porque você pode muito bem ser uma pessoa feliz e estar passando por um momento de tristeza. O apóstolo Paulo estava passando por um momento de tristeza e por causa de pessoas que ficaram ofendidas com as verdades que ele disse. Olha só, as pessoas ficaram tristes com as verdades que Paulo disse e Paulo ficou triste porque viu que as pessoas ficaram tristes também. Olha aqui, que confrontamento de emoções. Olha que agrupamento de tristeza. Paulo escreve uma carta, corrigindo, chamando a atenção. Quantas vezes nós não somos ignorados, machucados, quando nós somos julgados? Quantas vezes você não fica triste por ter que dizer a verdade para alguém? Quantas vezes você não fica decepcionado por ter que falar a verdade para alguém? E aí você percebe que a pessoa fica triste, você também fica triste. São os combates que o apóstolo Paulo fala. Mas os combates produzem temores por dentro. São os níveis de tribulação no corpo e no espírito, no corpo e na alma. A alma angustia. Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Confia em Deus, porque certamente Ele ouvirá. Confia em Deus, diz o Senhor. Então, o apóstolo Paulo diz assim, que quando ele veio para Macedônia, nossa carne não teve repouso. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, combates. Por dentro, temores. Qual é o propósito dos combates da vida, se você permite? Quais são aonde os combates da vida te levam se você não reage? Eles vão te levar à depressão, eles vão te levar à tristeza, eles vão te levar à angústia. Porque, como eu disse, estar triste é totalmente normal. Estar triste é totalmente normal, tá certo? Você estar triste faz parte da vida. Ninguém é feliz todo o tempo. Ninguém ri todo o tempo. Ninguém fica rindo e dando risada e alto astral todo o tempo. Ainda há pessoas que mostram por fora uma alegria, mas por dentro estão corroídas, estão enfrentando o que o apóstolo Paulo disse. Combates por fora, tremores por dentro, temores. O que são temores? São medos. Medos provocados pela situação que está acontecendo. Então existe uma grande diferença entre ser triste e estar triste. A pessoa, ela pode muito bem ser uma pessoa muito resolvida, muito feliz e estar passando por momentos de tristeza. E o contrário também pode acontecer. A pessoa pode ser uma pessoa triste. Nada consegue alegrar o seu coração, mas de repente acontece uma coisa rápida, uma notícia boa, ela por alguns minutos, por algumas horas, por alguns dias consegue ficar feliz. Mas se ela não conservar aquilo, se ela não oferecer resistência, o que acontece? Ela permanece na tristeza, porque ser triste é o problema. Ser triste é o que você não pode permitir. Estar alegre também é algo meio complicado. Uma pessoa triste, uma pessoa que vive na tristeza, tudo que ela encosta, tudo que ela se relaciona, ela tem uma tendência a deixar o ambiente triste. Uma pessoa que vive na condição de tristeza, muitas vezes tem mais poder de deixar o alegre triste do que o alegre alegrar o entristecido. Então o que você deve fazer? Fazer como o apóstolo Paulo. Olha como é que Deus trata a tristeza do coração do apóstolo Paulo.
Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5, o apóstolo Paulo fala dos combates na carne, das tribulações que ele vinha passando, dos combates externos que ele estava enfrentando e, em consequência disso, os temores internos que estavam sendo gerados. Aí o apóstolo Paulo vai para o versículo 6, aí diz assim, ele diz, mas o importante na nossa vida é nós entendermos que não importa a circunstância que você esteja vivendo, Deus sempre tem uma vírgula. O diabo pode querer colocar um ponto final na tua história. As pessoas podem querer colocar um ponto final na tua história. As instituições podem querer colocar um ponto final na tua história. Mas aqui no texto de Paulo ele diz assim, mas Deus, vírgula, sempre, Deus, quando está escrevendo uma história, quando ele põe um ponto final, ele põe um ponto final e acabou. Quando Deus coloca um ponto final, ele coloca um ponto final e ponto final. Mas quando Deus coloca uma vírgula, é porque ele tem algo mais a fazer. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de 2 aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 6 de 2 aos Coríntios, ele diz, mas Deus, vírgula, que consola os abatidos, vírgula, ou seja, Deus tem ainda uma história, Deus tem ainda um capítulo da tua história para escrever, Deus ainda tem algo para finalizar na sua vida, Deus ainda tem uma coisa linda, uma coisa nova para fazer na tua vida, Deus ainda tem uma coisa nova, uma coisa bonita, uma coisa que vai te trazer vigor, que vai te trazer vida, que vai te trazer alegria, que vai te trazer força. Deus sempre tem uma vírgula, Deus sempre tem uma vírgula, mas Deus... O que significa? O apóstolo Paulo, passando por esses momentos de tristeza, de angústia, não significava que ele era uma pessoa triste, que ele era uma pessoa atribulada. Ele estava passando por momentos de tribulação. Existe uma diferença entre viver atribulado e passar por momentos de tribulação. Estar vivendo momentos de fracasso e viver em fracasso. Uma pessoa que está passando por momentos de fracasso não significa que ela vai viver em fracasso. É uma condição transitória. Então não se afogue nas suas tristezas, não se afogue nas suas angústias, não se afogue na depressão, não se afogue no fracasso, porque essa situação que você está vivendo, ela é temporal, ela é transitória. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele estava esperando o consolo de Deus. Ele estava esperando a resposta de Deus. Ele estava esperando a resposta de Deus sobre aquela situação. Talvez você hoje acordou perguntando, Deus, cadê a tua resposta sobre a minha situação? Cadê a tua resposta sobre a minha situação? Então Deus vem e dá uma resposta sobre a situação de Paulo. Como é que Deus responde? Olha como é que Deus responde. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. O nível de tribulação que Paulo estava vivendo, o nível de tribulação que Paulo estava vivendo só tinha um jeito de ser consolado: através de uma pessoa. Então Deus usou quem? Usou Tito. Olha que Paulo diz aqui, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tito tinha dentro dele os ingredientes necessários para trazer alegria ao coração de Paulo. Como existem pessoas que trazem dentro dela a semente do mal, o adubo para a tristeza e para a angústia, Deus também tem os seus, que trazem dentro de si os ingredientes para trazer alegria, conforto e renovo para a vida dos seus. Vou falar de novo. Como existem pessoas que carregam dentro delas os ingredientes para a desgraça, os ingredientes para a tristeza, para a tribulação, para o sofrimento. E tome cuidado ao se associar a pessoas que carregam dentro delas os ingredientes para o fracasso, a tristeza, a angústia e a depressão. Existem muitas mulheres que já foram felizes, já foram alegres, já foram produtivas e se uniram e se associaram a homens que dentro dos seus corações carregam a semente diabólica do mal, da tristeza, da angústia, do egoísmo, da maldade, da avarícia, da miséria e se tornaram pessoas profundamente depressivas e angustiadas. Tome cuidado.
O apóstolo Paulo estava vivendo um momento de profunda angústia. Deus então traz Tito. E o que Tito tinha dentro dele? Notícias boas. O que Tito tinha dentro dele? Coisas de Deus para entregar. Então olha só. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós. O que Tito trazia dentro dele? Consolo. Tito trazia consolo. Tito trazia consolo dentro dele. Olha o que Paulo fala. Não somente a vinda de Tito nos alegrou, mas também pela consolação com que ele foi consolado de vós. O que Tito trazia dentro dele? Uma consolação. Tito recebeu o consolo de alguém e passou o consolo para outro. Tito recebeu a alegria de alguém e estava transmitindo a alegria para outro. Tito recebeu a esperança de outras pessoas e estava transferindo a esperança. É transferência. Como você pode receber uma transferência diabólica de fracasso se unindo à pessoa errada, você também pode receber uma transferência de bênção, de ânimo, de vigor, de força. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim. Olha o que Paulo precisava escutar. Sabe o que Paulo precisava escutar? Alguém que chegasse para ele dizer assim: Paulo, está todo mundo com saudade de você. Paulo estava se sentindo rejeitado. Paulo estava se sentindo abandonado. Paulo estava se sentindo fracassado. Paulo se sentiu rejeitado porque ele disse algumas coisas muito fortes, necessárias para aquelas pessoas, e eles rejeitaram, ficaram tristes, e Paulo se sentiu desprezado, abatido, rejeitado. Então Paulo, quando Tito chega, Tito traz dentro dele, Tito traz o remédio para a dor de Paulo. Tito traz dentro dele o remédio para curar a ansiedade, a rejeição, o abandono, a tristeza. Então ele diz assim: contando-nos as vossas saudades. Sabe que Tito chegou e falou: Paulo, está todo mundo com saudade de você. Eles sentem a sua falta. Eles te amam, Paulo. Eles estavam chorando, Paulo, de tanta saudade, de tanta falta que você faz para eles. Olha o que ele diz também. Paulo, eles têm um cuidado com você muito grande, um zelo com você muito grande, Paulo. E Paulo foi se renovando, foi se refazendo, foi se fortalecendo com aquilo, de maneira que muito me regozijei. O Paulo que estava agora, o Paulo que estava outrora triste, depressivo, angustiado, escutou de alguém: eles te amam, Paulo, eles sentem a sua falta, eles até choraram, Paulo, de saudade de você. Aí Paulo disse: olha que coisa boa saber que você é amado por alguém. Existem pessoas que estão tão profundamente magoadas, tão profundamente amarguradas, tão profundamente angustiadas no nível do corpo, da carne e no nível da sua alma, que eles não permitem com que ninguém se aproxime deles, com medo de se machucar. Quantas vezes você passa por relacionamento abusivo, destrutivo, relacionamento pesado, que te joga para baixo, e você agora tem medo de um novo relacionamento, você tem medo de amizades, você tem medo de pessoas na sua casa, você desenvolveu essa rejeição porque você está saindo da posição de estar triste para se tornar uma pessoa triste. Não tem problema nenhum você estar triste. Estar triste faz parte da vida. As crianças vão aprender a estar tristes. Os adolescentes vão aprender a estar tristes. Os adultos vão aprender a estar tristes. E os velhos continuarão aprendendo a estar tristes. O que nós não podemos permitir é nos tornar pessoas tristes. É nos tornar pessoas amarguradas. Pessoas que têm dificuldade com festa. Dificuldade com alegria. Tem gente que, quando chega Natal, Ano Novo, festa de aniversário, se isolam. Não querem parabéns de ninguém, não querem receber presente, não querem visita em casa, porque deixaram de estar tristes e deixaram de estar tristes e agora se tornaram pessoas tristes e amarguradas. Então, como é que eu vou sair dessa, Edson? Como é que eu saio dessa agora? Problemas relacionais serão curados com relações humanas.
Deus não tem um antídoto no céu, uma porção mágica que Deus vem e derrama e cura. Não. O único jeito de uma cura emocional a nível de alma, a nível de relacionamento, é curado com outro relacionamento saudável. Por que o apóstolo Paulo, vivendo esse momento de angústia, não foi cheio do Espírito Santo e começou a falar a língua estranha e saiu de lá pulando? Porque não é assim que Deus cura. Deus nos conhece. O propósito de Satanás é não deixar você passar por momentos de tristeza, mas é manter você nos momentos de tristeza. Tem que haver reação, tem que reacionar. Nós somos muito bons em estar tristes. Nós somos muito bons em transformar ambientes tristes, ambientes felizes em ambientes tristes. Acho que nós precisamos aprender é praticar a felicidade, praticar a alegria. Claro que nós vamos passar por momentos de tristeza, mas não significa que eu tenho que ser triste a vida toda. Claro que nós vamos passar por momentos de tribulação, mas não significa que eu tenho que ser um atribulado a vida toda. Aí o apóstolo Paulo no versículo 8 diz assim: porquanto ainda que vos tenha contristado com a minha carta, olha aqui ele dizendo, porquanto que ainda eu deixei vocês muito tristes com a minha carta, eu não me arrependo, embora eu acabei passando por um momento de arrependimento, por ver que a carta que eu mandei para vocês deixou vocês contristados, ainda que por um pouco de tempo. Mas agora, depois que Tito veio e transferiu para mim todo esse amor que ele tinha dentro dele, eu folgo, não porque vocês ficaram tristes, mas porque vocês foram contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados, vocês acabaram ficando tristes, passaram por esse processo de tristeza, pois vocês passaram por esse processo de tristeza segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes. Por quê? Porque a tristeza segundo Deus opera para o arrependimento e para a salvação. Olha aqui, estar triste, ser triste. Os momentos de tristeza que você vai passar na vida, alguns deles, ou a maioria deles, debaixo da vontade de Deus, vão contribuir para que você adquira arrependimento e salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza, segundo o mundo, opera para a morte. Ser triste opera para a morte, estar triste opera para o arrependimento e salvação e felicidade. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste negócio. Sabe, olha aqui aglomerado de emoções que o apóstolo Paulo cita no meio desse processo: indignação, temor, saudade, zelo, vingança. Processos na alma, processos na carne. Então, o apóstolo Paulo, lá no versículo 6, ele não deixa a mente dele, o corpo dele, entrar no processo de ser uma pessoa triste. Porque ele diz assim: mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Às vezes Deus quer colocar a pessoa no seu caminho, para trazer alegria para você, mas você está vivendo um processo de profunda tristeza e não quer sair daí. Como é que Deus alegra o coração nosso? Com pessoas. Não vai descer anjo do céu lá dentro do seu quarto, você se trancar no quarto, parar de tomar banho, você se trancar em profunda angústia, depressão, rejeição, não querer papo com pessoas, não dar bom dia para os seus vizinhos, você ser uma pessoa amargurada e você se isola dentro do seu quarto, você se isola dentro do banheiro e acha que um anjo vai descer lá dentro e vai fazer amizade com você e vai contar umas histórias bem bonitas do céu para você se alegrar. Não vai acontecer isso. Não vai acontecer isso. A cura virá através de pessoas. Deus cura pessoas usando pessoas. Por isso que muita gente não consegue nunca sair do processo de ser triste para só passar por momentos de tristeza.
Passar por um momento de tristeza faz parte. Passar por momentos de angústia faz parte. O que não faz parte é você viver constantemente irritado, irritada, triste, espírito crítico profundo, sabe? Tudo você encontra defeito, tudo, você não vê o bem em nada, não pode. Isso é um sinal do quê? Isso é um sinal de problema que vai adoecer a tua alma e adoecer o teu corpo físico. E todo mundo que Deus manda na tua vida para alegrar o teu coração, você rejeita. Você não consegue ver o bem nas pessoas, você só vê os defeitos delas. Você só vê o mal delas. Você só vê os problemas delas. Então, Deus mandou Tito para Paulo, cheio de amor, cheio de considerações para curar, para alegrar o coração de Paulo. Quem sabe Deus tem uma pessoa para alegrar o seu coração. Agora, se afaste de pessoas tóxicas. Se afaste de pessoas doentes na alma que não querem ser curadas. Se afaste de pessoas problemáticas. Se afaste de pessoas que carregam dentro dela um espírito crítico, agressivo, que só sabem criticar, que só sabem falar mal, que só sabem ver os defeitos das pessoas. Não tem nada dentro delas para falar de bom. Se afaste de pessoas que carregam dentro dela o espírito crítico, maligno, demoníaco. Pessoas que não sabem celebrar a tua conquista, não sabem celebrar o dia, não sabem celebrar a tua alegria. Ser triste é um problema, estar triste faz parte da vida. Então que Deus em Cristo Jesus te abençoe, guarde essa palavra, medite nela, passe para outras pessoas. Eu vou deixar a gravação aqui no Instagram, gravada durante um tempo ainda. E que essa palavra possa trazer consolo para o nosso coração.